Você não vai acreditar neste vídeo da câmera corporal. Cristo. A polícia descobre um depósito nojento e dentro há 2 cachorros mortos. Não sei onde é nem onde está o segundo cachorro. Eu estava aqui agora há pouco e ela está bem. Então eu não sei onde... Como assim estava aqui agora há pouco? Não é só chocante o que a mulher que supostamente deixou os cachorros lá para morrer disse à polícia. Você não vai acreditar no que ela faz da vida. Estamos em On The Case, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Como alguém pode abandonar um animal? 2 animais, nesse caso, presos, francamente, em uma caixa de metal no auge do verão na Flórida, em um dia em que o índice de calor estava em torno de 35 graus Celsius. Uma mulher é acusada pela morte de 2 cachorros. Ambos morreram, e a polícia afirma que um foi achado morto perto de uma porta trancada quando os policiais entraram. No canto direito, tem uma caixa rosa. A bolsa está encostada ali. Não sei onde isso ou o segundo cachorro estão. Eu estava aqui agora há pouco e ela está bem, então não sei onde está. Como assim estava aqui agora há pouco? Tipo, 2 noites atrás. 2 noites atrás. Essa é Alexa Barquette, de 21 anos. A polícia diz que ela é a responsável por um depósito em Bunnell, Flórida. É uma comunidade rural a noroeste de Orlando. Daqui a pouco vamos mostrar o que ela teve a dizer em sua defesa no vídeo da câmera corporal da polícia. Agora... Os policiais foram chamados a esse depósito em 19 de julho. A pessoa que aluga o espaço ligou para a polícia por causa do cheiro forte dentro do local. E foi isso que a polícia encontrou quando entrou no depósito. Felizmente não conseguimos sentir o cheiro pela tela, porque, segundo relatos, era horrível. E você também pode ver por si mesmo a bagunça que o policial está enfrentando. E, de acordo com os registros da polícia, os corpos de 2 cachorros foram encontrados dentro daquele depósito. Um cachorro estava em um saco preto e havia outro cachorro que estava perto de uma porta. O cachorro no saco preto era um labrador preto de 5 anos, e o corpo achado perto da porta era de um labrador preto de 2 anos chamado Karma. Charlie 111, Charlie, aqui é o Rich. 812 Cobb em menos de 10:50. Dez 4.
on Parkway, 428 Romeo, Quebec. Tango Bravo 32, RQG, E32, Blue Volkswagen. Okay. Ei, cara, vou te ligar. Você me retorna quando tiver uma chance. Estou dizendo isso porque só queria falar com você rapidinho. Ready to meet 11 Passenger. Yeah. Ei. Sim, sou eu. O que foi? Motor 50, flight of tickets. Motor 50. A polícia disse que o índice de calor era de 36 graus Celsius no dia em que eles entraram no depósito. Agora, havia um ar-condicionado ligado, mas a polícia disse que não estava saindo ar frio dele. E é simplesmente horrível e de partir o coração pensar no que aqueles dois animais passaram. E você também tem que se perguntar que tipo de pessoa deixaria eles naquela condição. Desde que você teve seu bebê até agora, quantas vezes acha que alguém, você ou outra pessoa, passou por aqui? Tipo, sendo honesta, provavelmente 3 ou 4 vezes, não sei, talvez toda noite. 3 ou 4? A Arms franzia a testa com facilidade. Não. Toda semana. Então, o 6 vezes 4 ou 6 vezes 3. Onde pôs o primeiro cachorro? Ela está em um saco. Atrás? No canto direito, tipo, Sim. tem uma caixa de transporte rosa. Essa é a Alexa Barquette. De 21 anos ela é, segundo relatos, a inquilina que estava alugando o espaço onde os corpos desses dois cachorros foram encontrados. Agora, Barquette diz que o cachorro de 5 anos, que se chamava Ava, e esse era o cachorro que foi encontrado dentro de uma sacola. Na verdade, ela havia encontrado o cachorro morto alguns dias antes. Agora, o motivo pelo qual ela encontrou o cachorro morto alguns dias antes, segundo ela, é porque o proprietário do complexo com esses boxes de armazenamento ligou para ela, pois os outros inquilinos estavam reclamando do cheiro vindo do box dela, então ela foi lá para limpar. Ela descobre que um dos cachorros dela havia morrido. E, em vez de levar esse cachorro para fora desse box de armazenamento, de acordo com os registros do tribunal, aparentemente ela simplesmente colocou o cachorro em um saco de lixo preto. Ela diz que alimentou o outro cachorro, Karma, que estava nesse box. Depois, ela foi embora. E esse outro cachorro, chamado Karma, um labrador preto de 2 anos, morreria alguns dias depois, quando a polícia descobriu tudo isso ao entrar no depósito. Depois. Eles foram chamados lá por outra pessoa que alugava um espaço e conseguia sentir o cheiro horrível que vinha lá de dentro. Agora, Alexa contou à polícia que não conseguia ir ao depósito onde mantinha os 2 cachorros com frequência porque 6 semanas antes havia tido um bebê recém-nascido e estava sobrecarregada. Ela também falou sobre estar com um pouco de depressão pós-parto. Ela disse que pediu para outra pessoa verificar os cachorros e não sabia que tudo isso estava acontecendo. Aqui está mais do que ela disse à polícia. E enquanto você ouve isso, francamente, prepare-se para quando eu te contar com o que parece que ela trabalha, porque quando descobrimos, ficamos de queixo caído. Não sei onde está o segundo cachorro. Estava aqui há pouco e ela está bem. Não sei. Onde? O que significa aqui agora há pouco? Tipo, 1 hora 2 noites atrás, atrás. 2 noites atrás. Sim, então não só quando mais- você viu o seu outro cachorro. Qual é o nome do outro cachorro? Karma. Então eu não sei onde ela está Ok, porque... isso é o que? E o Karma? Quantos anos tem Karma? 2, 2. E ela é de que raça? uma labradora preta. E qual é o primeiro cachorro? Outra labradora preta. E ela tinha cerca de 5 anos. E qual era o nome dela? Como Ava? Abel, era aquela lá atrás, né, banana. Mas eu vou ficar violento.
A gente já controla isso, não é? Desde 51 até agora. Temos 2 cães, sinal 7. Estou falando sobre o... outro. Não estava viva. Sim. Bem, nós meio que falamos sobre o depósito, tudo isso lá fora no bastão. E então, todo mundo com quem eu falei disse que ouviu os cachorros aqui. Mas quando batemos, não ouvimos nada. É como eu disse, eu não sabia. Falei pra vocês, tem um cachorro solto lá. O que faço com ela? Não esperava que chegasse a esse ponto. Sim, foi aí que descobri sobre o cocô. O mesmo aconteceu comigo, mas eu estava aqui. E aí no dia seguinte, recebi uma ligação. Disseram que tinha um cheiro estranho e eu pensei, vou limpar o cocô. Limpei o cocô e entrei aqui. E eu pensei, não é o cocô. Tudo bem, então só com base em tudo que nós... Sim, agora mesmo. Agora você não está preso, mas ficará sob custódia até que nós descobrirmos isso. Foi o que eu pensei. Sim, tudo bem. Vire-se e ponha as mãos para trás. Pessoal, agora o 23 tem o Whisky Pop Press aqui. Só colocar. Deixa lá atrás que depois resolvemos. Lá vamos nós. Não sei o que é, mas eu não... Coloca ela lá atrás, depois resolvemos. Certo, então eu só vou te levar até meu carro. Tem um lugar pra você sentar 1 minuto, onde tem ar-condicionado e tudo mais. Espero que não se importe, tá bom? Tá bom? Posso trocar rapidinho? Marjorie também é o nome do meio. Sim. Vou só te transferir. Eu me importo com o link. Volte aqui, o prateado, o rosa. Você é bem-vindo em qualquer momento. agora, não tivemos muitos episódios como este em nosso programa, onde falamos sobre abuso de animais. Obviamente, é um tema muito importante. É um assunto que mexe muito com a gente toda vez que surge. Mas em muitos desses casos, não é comum que pessoas que cuidam profissionalmente de animais sejam acusadas de algo assim. E quando pesquisamos sobre Alexa Barquette? Quando pesquisamos o endereço de onde esse depósito estava localizada, francamente ficamos surpresos ao descobrir com o que ela trabalha. Ela parece ser adestradora de cães. O endereço onde a polícia foi chamada por causa do depósito na East Court Street abriga um negócio de adestramento, uma empresa de serviços para animais de estimação, que se apresenta no Facebook como um local onde treinam cães e seus donos com programas personalizáveis para atender às necessidades de você e do seu cachorro. Na página da empresa no Facebook, você também vê uma foto de Alexa com um animal, tirada recentemente em 3 de junho. Agora você ouviu ela dizer à polícia que teve um bebê há apenas 6 semanas. Em 14 de junho, a empresa publicou que estava cobrando $50 por consultas telefônicas de adestramento de cães enquanto ela estava de licença.
Agora, mesmo que ela diga que achava que o ar-condicionado estava ligado, a polícia entra e afirma que há um aparelho de ar-condicionado lá. Parecia estar ligado, mas não saía ar frio dela. Que tipo de desculpa é essa? Porque quando o índice de calor chega a 36 graus Celsius na Flórida durante o verão, e se você já passou por isso, é muito úmido. Você simplesmente não consegue imaginar que alguém entraria naquele espaço e não sentiria o quão quente e perigoso era para os animais lá dentro. Após a prisão de Barquette, isso foi o que o chefe de polícia disse, abre aspas. Este é um caso repugnante de crueldade animal e esses cães morreram em condições que nenhum animal deveria passar. Animais dependem totalmente dos donos para se alimentar. Água limpa, abrigo seguro, exercícios, atenção médica e proteção contra condições perigosas. Possuir um animal traz uma responsabilidade séria, que ninguém pode ignorar ou deixar de lado quando cuidar dele se torna difícil. A crueldade animal não é aceita em Bunnell. E nosso departamento mantém tolerância zero para qualquer pessoa que abuse, negligencie ou abandone um animal. Quando alguém viola esse dever fundamental e causa sofrimento ou morte, nossos agentes irão investigar a fundo, seguir as evidências e buscar incansavelmente a responsabilização total conforme a lei da Flórida. A fiança de Barquette foi definida em $6.000, segundo os registros judiciais, e a próxima audiência será em 25 de agosto. Para comentar, recebemos Alexis Rosenberg, advogado especializado em julgamentos. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Como a lei encara casos como este? Porque claramente é horrível o que aconteceu com esses animais. E todos amamos animais, mas aqui não se trata de vítimas humanas, embora ainda sejam vítimas importantes nessa história. Como a lei age em um caso tão terrível? Bem, obrigada por me receber, claro. E olha, casos envolvendo animais realmente mexem com as pessoas. Quero dizer, porque temos animais vulneráveis que realmente não têm como se proteger. É muito parecido com o caso de uma criança pequena. Então, quero dizer, isso é muito perturbador, o que aconteceu, deixar animais, abandoná-los, fazer com que eles praticamente cozinhem em um depósito aparentemente sem ar-condicionado na Flórida. E aqui fica extremamente quente para quem nunca esteve na Flórida. E estar em um depósito sem ar-condicionado é simplesmente uma maneira horrível de morrer. O que também é meio surpreendente, porque há pouquíssimos depósitos sem ar-condicionado na Flórida por causa do calor. E nem pense em deixar animais lá dentro, só de ter móveis. Coisas assim, geralmente acabariam mofando de qualquer forma, então isso já chama a atenção. Mas eles realmente observam, e as leis na Flórida ficaram muito mais rígidas contra maus tratos a animais, porque alguns anos atrás houve um cachorro no meio de um furacão que estava realmente amarrado. Eu me lembro Eu adoro disso. isso. Sim, na beira da estrada. Então, nossa governadora implementou leis mais rígidas contra maus tratos a animais e esse tipo de coisa. Então, quero dizer, ela está enfrentando uma possível pena de prisão aqui. E temos 2 acusações. Para cada acusação, ela pode pegar até 5 anos. Isso daria um total de 10 anos por essas 2 acusações. Está claro que podem ser aplicadas, pois temos 2 situações distintas. Acredito que eram labradores que foram encontrados naquela unidade. Isso, infelizmente... Você sabe, tinham sido praticamente assassinados porque foram deixados lá, certo? E então? Quer dizer, não está parecendo bom para ela. Não, e você sabe, 36 graus, eu acho, era o índice de calor, verão, Flórida. Quero dizer, é só, sabe, e o fato de que ela tinha sido, de acordo com a polícia, naquela unidade de armazenamento várias vezes. O primeiro cachorro morre e então ela simplesmente deixa o animal lá dentro e depois, sabe, volta. Sabe, ela deu algumas razões ou desculpas para a polícia na época, sabe, sobre por que ela não ia lá com frequência. Penso também em casos assim, como de abuso de animais. Tipo, com que frequência esses casos não são denunciados? Sabe, alguém tem um animal de estimação. Todos nós já tivemos animais de estimação, certo? Na infância, que morreram sabe, simplesmente acontece diferente de um ser humano, onde é feito um relatório por um legista. E eu só acho que nesse caso, tipo, o fato de que sabe, os inquilinos deste depósito, houve um problema com o cheiro e também ouviam os cachorros latindo lá. Tipo,
Não é que seja bom que tenha acontecido desse jeito, mas também é bem possível. Tipo, ela poderia ter aparecido, simplesmente tirado os cachorros dali e ninguém nunca teria sabido, eu acho. Você levantou um ótimo ponto, Chris. Quero dizer, eles estavam ouvindo os cachorros latirem. Por que o controle de animais não foi chamado lá mais vezes do que... Porque foi só uma vez que eles foram chamados? Por que o dono do depósito ou a empresa de administração não chamou o controle de animais? Tenho certeza de que isso viola os termos de uso daquela unidade de armazenamento. É meio triste que eles não tenham sido chamados antes para que isso não acontecesse. Parece para mim que tem mais coisa acontecendo aqui. Normalmente, quando ouvimos falar de crueldade contra animais, é alguém machucando ou deixando um cachorro amarrado no meio de um furacão. Isso parece ter algo a mais, tipo, será que ela estava em situação de rua? Também dizem que havia um aparelho de ar-condicionado lá dentro, mas ele não estava soprando ar frio. Eu sinto que tem um pouco disso. Será que estamos lidando com uma questão de saúde mental? E uma das coisas que acontece muitas vezes quando temos casos de maus tratos a animais é que o tribunal pode ordenar um teste psicológico. Eles podem ordenar aconselhamento psicológico junto com a decisão de que a pessoa não pode ter um cachorro ou qualquer animal de novo. Não é para sempre. Normalmente é por um período prolongado, como por exemplo, pelo menos 5 anos, mas pode ir além disso. Então, sabe, havia mais acontecendo nessa situação, porque nas fotos parece que tem sofás lá dentro. E o jeito que eles estão arrumados não é como você normalmente veria em um box de self-storage. Quase parece que talvez alguém estivesse ficando lá, como se ela estivesse ficando lá parte do tempo. Bem, sim, e eu sei que ela, pelo que parece, e pouco antes de começarmos eu meio que descobri isso, é que ela aparentemente trabalha como adestradora de cães, talvez como um bico, algo assim, o que por um lado você fica pensando, como isso vai afetar esse negócio daqui pra frente? Mas por outro lado também penso em casos assim, tipo... Obviamente, se estivéssemos falando de vítimas humanas, isso seria notícia nacional se alguém tivesse morrido assim. E além disso, eu pensaria nas autópsias que seriam feitas, nas investigações que seriam realizadas, investigando isso. Tipo, em um caso de abuso animal, quanto trabalho? Não diria esforço, mas como promotor você tem muita coisa rolando. Quanto tempo e esforço você dedica a esse caso quando se trata de processar alguém e fazer com que essa pessoa sinta todo o peso da lei em comparação com um caso envolvendo humanos, onde isso obviamente aconteceria? Como a promotoria lida com um caso de abuso animal como esse e decide exatamente o caminho a seguir e quanto esforço realmente quer colocar na investigação? Na Flórida, a promotoria geralmente não precisa provar que o animal foi morto em casos de crueldade contra animais. Existe muito entre esses extremos, então eles não vão investir a mesma quantidade de dinheiro ou tempo que investiriam se fosse um ser humano ou uma criança. Mas, dito isso, quero dizer, para nós, esse é praticamente um caso claro do ponto de vista da crueldade contra animais, porque era o depósito dela. Acredito que isso ficou claro. Os animais foram encontrados lá. Eles têm provas, eu suponho, dela indo e vindo com base em vídeo. Tenho certeza de que havia algum tipo de monitoramento por vídeo relacionado a isso. E então os animais estavam lá dentro e eles estavam mortos. Então, eles não vão, nós não vamos ter uma equipe forense indo lá. Nós não vamos enviar, sabe, evidências para a equipe forense. Talvez eles podem ou não enviar para descobrir, sabe, a causa da morte. Nesse caso, provavelmente não, por causa das evidências em torno disso. Sabe, com ela tendo o depósito e tudo mais. Mas voltando à sua pergunta anterior sobre... Sabe, quantas vezes a gente não flagra ou as pessoas não são presas por crueldade contra animais? Muitas vezes, porque como você disse, não existe um atestado de óbito se o seu animal morreu. E nesse caso, um desses cachorros estava realmente em um saco plástico preto, E você já se foi. Então, isso levanta a pergunta, o que ela ia fazer com aquele saco? Muito provavelmente, ela ia se livrar do corpo daquele cachorro em particular e não ia anunciar como isso aconteceu.
O que realmente me incomoda é que ela estava com o outro cachorro e o cachorro tinha falecido. Isso seria um sinal de alerta de que esse não é um ambiente onde o outro cachorro poderia sobreviver e continuar vivo. Mas isso não a impediu de manter o cachorro lá mesmo depois. Por isso eu ficava, não que seja uma defesa. Mas isso diz respeito ao lado psicológico, o que também não é exigido. Mas, como eu mencionei, às vezes eles ordenam aconselhamento psicológico obrigatório para entender por que os cachorros estavam lá. Ela não tem uma casa, ela estava sem teto, ela estava dormindo de favor na casa dos outros, e as pessoas não deixavam ela ficar com os cachorros lá. E isso volta para as fotos, porque normalmente quando você aluga um box de armazenamento, a maioria das pessoas vai escolher o menor possível porque custa menos dinheiro. E você vai empilhar essas coisas umas em cima das outras. Mas você viu aquelas fotos e havia muito espaço não utilizado. Os sofás estavam meio que arrumados, como se você fosse se deitar neles como um ser humano. E não estava arrumado como seria um depósito, a menos que em algum momento você realmente estivesse ficando lá. Bom, e eu não sei, é só meio interessante nesses tipos de casos que a gente não... Você sabe, a gente nem sempre fala sobre casos de abuso de animais, mas nesse aqui, obviamente, você vê as imagens disso, e os detalhes são simplesmente... Isso eleva o nível, é uma história que precisamos discutir. É interessante ver os comentários online e a atenção que recebe. A raiva das pessoas pelo ocorrido com esses animais é grande, mas ao mesmo tempo, esse caso está gerando mais reação do que alguns casos de assassinato, sabe? Sobre os quais a gente fala, o que é interessante porque sabe, não quero discutir se a vida de um cachorro ou outro animal importa mais, mas é interessante. Eu acho que é um debate que com certeza existe. E você fala, tipo, da Flórida, do governador DeSantis, de algumas leis que foram aprovadas lá, quando se trata de, sabe, aumentar o rigor para responsabilizar as pessoas, porque existe essa reação emocional e esse amor que todos nós temos pelos animais. Mas, ao mesmo tempo, você também está equilibrando os recursos que você pode ter, eu acho. Cris, você está certa. Animais, é interessante como eles realmente despertam tantas emoções, muitas vezes até mais do que quando uma pessoa morre. E eu acho que isso é geral. E sabe, muitas pessoas realmente se sentem mais próximas, infelizmente, dos seus animais, sentem-se mais amadas e amam mais seus animais do que alguns membros da própria família. E essa é a realidade da situação. Então, e ouvir sobre a forma como esses animais morreram é revoltante. Quero dizer, como eu disse antes, basicamente eles morreram assados. E se você realmente entender como isso acontece, é uma maneira horrível de morrer. E isso acontece com crianças que são acidentalmente deixadas no banco de trás dos carros pelos pais. É uma maneira terrível de morrer. A questão aqui é que ela sabia, como você disse, ela tinha sido avisada. Então, eu realmente acho que ela pode acabar pegando um tempo de prisão. Eu acho que ela vai pegar 5 anos. Não. Também não acho que ela vá pegar 10 anos, mas acredito que pode acabar pegando um tempo de prisão por causa do aviso. Porque mesmo que ela compareça e, como advogada de defesa, você vai argumentar isso, era isso que eu queria dizer, que foi uma situação pontual. Ela estava passando por ali, ela viu o cachorro, ela estava deixando comida, o cachorro realmente comeu a comida. Ela tinha ar-condicionado, ela não sabia que o ar-condicionado tinha parado de funcionar. E há uma grande probabilidade, eu não sei por quanto tempo eles estavam ouvindo os latidos, mas se eles estavam ouvindo os latidos por um bom tempo, então em algum momento aquele ar-condicionado deve ter estado funcionando, ou eles teriam perguntado muito antes. Então essas são algumas questões que uma advogada de defesa abordará. No entanto, sabe, isso atende? Quero dizer, eu acho que a questão da comida que você mencionou, as acusações menores, quero dizer, vai ser mais fácil conseguir uma condenação quando o ar-condicionado parou de funcionar. Mas, mais uma vez, temos o primeiro cachorro do qual ela sabia porque ela ia. Acreditamos que ela supostamente foi quem colocou o cachorro no saco e sabia que o cachorro tinha falecido. E agora ela meio que está ciente, né? Do fato de que essa não é uma situação segura para o segundo cachorro. É um caso triste por todos os lados. Vamos ver como isso se desenrola legalmente. É uma discussão interessante sobre crueldade contra animais, mas nunca queremos ver essas histórias. Caso muito difícil. Alexis Rosenberg, advogada atuante em julgamentos da Flórida, é sempre bom tê-la no Law and Crime. Obrigado por falar sobre o caso.
Obrigada por me receber. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.